Olá, bom dia. Tem início oficialmente hoje a Operação Formosa, treinamento militar da Marinha realizado a cerca de 80 quilômetros de Brasília, no estado de Goiás. E o presidente Jair Bolsonaro foi convidado para participar de uma demonstração dessa operação. Este ano, pela primeira vez, a operação vai contar com a participação também dos militares do Exército e da Aeronáutica. Vamos acompanhar ao vivo. Ministro-chefe da Casa Civil, Ciro Nogueira Lima Filho. Ministro da Defesa, Walter Souza Braga Neto. Ministro da Saúde, Marcelo Antônio Cartacho Queiroga Lopes. Ministro do Turismo, Gilson Machado Guimarães Neto. Ministro-chefe do GSI, Augusto Heleno Ribeiro Pereira. Comandante da Marinha, Almirante de Esquadra, Almir Garnier Santos. Comandante do Exército, General de Exército Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira. Secretário-Geral do Ministério da Defesa, Sérgio José Pereira. Excelentíssimos senhores parlamentares, membros do Almirantado, do Alto Comando do Exército, do Alto Comando da Aeronáutica, oficiais generais e adidos navais, senhoras e senhores. Desde o dia 2 de agosto, a Marinha do Brasil encontra-se neste campo de instrução de Formosa, onde realiza um treinamento de grande vulto. O exercício, denominado Operação Formosa 2021, tem por finalidade contribuir para a manutenção da condição de pronto emprego dos fuzileiros navais, sendo o maior exercício da Marinha do Brasil no Planalto Central. A Operação Formosa 2021 envolve cerca de 2.500 militares, aeronaves, carros de combate, veículos blindados de transporte de tropas sobre rodas e sobre lagartas, veículos anfíbios, artilharia de tubo e de foguetes, aviões e helicópteros, dentre outros, empregados de forma integrada em manobras militares. Além disso, de forma inédita neste ano, foi realizado o primeiro treinamento conjunto de emprego de armas combinadas, com a participação do Exército Brasileiro e da Força Aérea Brasileira, que foram integrados no contexto do exercício, que simula uma operação anfíbia, a mais complexa das operações militares. O exercício reveste-se de grande importância para o Corpo de Fuzileiros Navais, que, conforme determina a Estratégia Nacional de Defesa, é força de caráter anfíbio e expedicionário por excelência. Assim, a manutenção de sua condição de pronto emprego exige treinamentos em variados ambientes operacionais, tais como áreas litorâneas, áreas urbanas, selva, áreas ribeirinhas e cerrado. Esta condição de prontidão permanente materializa o preparo da Marinha do Brasil para a proteção da nossa Amazônia Azul, além de assegurar a capacidade de atuação em operações internacionais de paz, como foram os casos das recentes participações das missões de paz no Haiti e no Líbano, bem como em operações humanitárias, como no caso da atuação no socorro às vítimas do terremoto no Chile em 2010 e das enchentes na região serrana do estado do Rio de Janeiro em 2011. As atuações recentes dos fuzileiros navais em grandes eventos a nível nacional exigiu a ativação de uma grande quantidade de grupamentos operativos de fuzileiros navais, alguns dos quais ficaram responsáveis por tarefas de defesa antiaérea realizada pelo Batalhão de Combate Aéreo, integrando o Sistema de Defesa Aeroespacial Brasileiro, coordenado pelo Comando Aeroespacial da Força Aérea Brasileira. Além disso, o Corpo de Fuzileiros Navais também atuou recentemente no apoio às forças de segurança do Rio de Janeiro, na ocupação de áreas dominadas pelo tráfico de drogas, como ocorreu nos complexos de Vila Cruzeiro, Alemão e Maré, e em outras comunidades durante a intervenção federal na segurança pública do estado do Rio de Janeiro, demonstrando igualmente o grau de prontidão operativa, de versatilidade e de flexibilidade na resposta às diferentes situações de crises. A seguir,
assistiremos a uma demonstração operativa que apresentará uma breve síntese das principais atividades desenvolvidas durante a Operação Formosa 2021. A demonstração simulará, em um cenário reduzido, um ataque coordenado durante uma operação anfíbia, a fim de conquistar um dos objetivos finais da cabeça de praia. Atenção! Serão utilizados munição real e explosivos durante a demonstração. Solicitamos aos presentes que, por medida de segurança, permaneçam rigorosamente no interior das áreas demarcadas. Antecedendo o desembarque anfíbio, é essencial a coleta de dados específicos sobre forças inimigas e áreas sensíveis. Tais informações subsidiam os comandantes nas tomadas de decisões antes do desembarque anfíbio. Assim, uma aeronave R-99 da Força Aérea Brasileira foi designada para cumprir a tarefa de reconhecer posições inimigas. A seguir, observaremos a aeronave R-99, que tem como principal tarefa o reconhecimento aéreo por imagens. Essa aeronave é dotada de uma baia ventral, a qual abriga um radar de abertura sintética capaz de produzir imagens de altíssima resolução. Além disso, dispõe de câmera infravermelha, capaz de captar imagens térmicas e de sistemas de detecção e extração de informações de comunicações e dados eletrônicos. Exemplo, poderão ser observadas algumas imagens coletadas da região em que estamos nas telas posicionadas em algumas barracas. O sobrevoo de reconhecimento é realizado normalmente a 25 mil pés, mas para que possa ser observada neste exercício, a aeronave sobrevoa esta região a 3 mil pés de altura. Neste momento, para viabilizar o desembarque anfíbio, aeronaves sobrevoarão a área, guiadas por elementos de operações especiais previamente infiltrados, que conduzirão um ataque sobre um alvo inimigo. Após estabelecer contato com a aeronave a qual se encontra em uma posição de espera planejada, a equipe transmitirá as informações necessárias para a realização do ataque. Aqui, Trovão. Aqui, Falcão. Prossiga. Solicito apoio de fogo em alvo Alfa Índia. Falcão, ciente. Realizando um ataque. Neste momento, orientadas pela equipe de reconhecimento, sobrevoam o local duas aeronaves AF-1 do 1º Esquadrão de Aviões de Interceptação e Ataque, o Esquadrão VF-1 da Marinha do Brasil, com a finalidade de bombardear as posições inimigas localizadas no objetivo. Para o cumprimento desta missão, as aeronaves lançarão bombas de fragmentação de 500 libras. O líder do voo comanda a dispersão do seu ala e ingresso das aeronaves no circuito de lançamento de bombas. Após a aproximação do alvo, as aeronaves executam um voo mergulhante para efetuar o lançamento das bombas. O líder comanda a reunião das aeronaves com o fim de regressarem para sua base.
Observaremos agora um voo rasante da aeronave sobre o palanque. Antecedendo o desembarque anfíbio, é essencial a coleta de dados específicos sobre forças inimigas e áreas sensíveis. Tais informações subsidiam os comandantes nas tomadas de decisões antes do desembarque anfíbio. Antes de realizar o ataque, é necessário enfraquecer o inimigo. Para tanto, o comandante decidiu empregar o apoio de fogo da artilharia para realizar intensificação de fogos. Podemos observar à nossa direita uma bateria de obuseiros 105mm Light Gun, empregada pelo Batalhão de Artilharia de Fuzileiros Navais na preparação do ataque. Observamos à nossa frente os impactos de salvas realizadas por uma bateria de obuseiros 105mm Light Gun. A bateria de tiro completa é composta por 8 peças, com 2 seções a 4 peças cada, incluindo uma central de tiro e observadores avançados que integram o sistema de artilharia de campanha. A munição utilizada nessas salvas possui alcance de até 17 quilômetros. Para aumentar o alcance, poderá ser utilizada, caso necessário, munição com alcance estendido de fabricação nacional, produzida pela Fábrica de Munição Almirante Jurandir da Costa Miller Campos, o que possibilita atingir o alcance de até 20,5 quilômetros. Convidamos. Convidamos o senhor presidente da República, Jair Bolsonaro, e o senhor ministro, chefe da Casa Civil, Ciro Nogueira, para realizar um tiro de artilharia. Observamos agora à direita o recarregamento das peças de artilharia. A granada e sua carga são inseridas no tubo e, após a prontificação da bateria, é comandado o fogo.
Os artefatos explosivos improvisados, associados ou não a agentes radiológicos ou químicos, constituem uma importante ameaça no contexto da guerra híbrida, conforme ocorre atualmente em vários conflitos do Oriente Médio, onde os mesmos são usados por forças não convencionais para emboscar tropas convencionais. Após identificar a instalação suspeita, o comandante decide enviar um destacamento composto por engenheiros de combate, especialistas em defesa nuclear, biológica, química e radiológica e cão de faro de explosivos, embarcado em uma viatura piranha para esclarecer a situação e, se for o caso, neutralizar ou destruir o artefato. Esta viatura, especificamente, possui um sistema chamado Life Support System, acionado quando em situações de risco químico ou biológico. Este sistema consiste na pressurização interna do veículo com escotilhas fechadas, proporcionando aos militares embarcados cerca de 8 horas de proteção e autonomia para movimentar-se no terreno sob risco nuclear, biológico, químico e radiológico. Inicialmente, observaremos a abordagem feita por uma equipe de cinófilo e cão de faro de explosivos pertencentes à Companhia de Polícia da Tropa de Reforço, que visa identificar a presença de artefatos explosivos. Em seguida, observaremos a aproximação de uma equipe especializada em demolições e destruições de artefatos explosivos pertencentes ao Batalhão de Engenharia de Fuzileiros Navais, o mesmo que, em 2010, foi acionado para desativar possíveis minas da Segunda Guerra Mundial encontradas na cidade de Maragogi, no estado de Alagoas. Após a constatação da presença de artefato explosivo improvisado e diante da suspeita da presença de agentes químicos associados ao artefato explosivo, uma equipe de militares especialistas do Batalhão de Defesa Nuclear, Biológica, Química e Radiológica efetua uma varredura no local. Durante os 5º Jogos Mundiais Militares, a Conferência sobre o Meio Ambiente Rio+20, a Jornada Mundial da Juventude, a Copa das Confederações, a Copa do Mundo 2014 e os Jogos Olímpicos e Paralímpicos 2016, tais equipes foram amplamente empregadas na varredura e detecção de artefatos suspeitos, assim como na descontaminação em proveito das complexas atividades de segurança dos grandes eventos. Cabe ainda destacar que, atualmente, os fuzileiros navais estão realizando ações de desinfecções em proveito da Operação Covid-19 e em proveito dos diversos comandos conjuntos ativados. Forma de prevenção, após a destruição do artefato explosivo improvisado, o destacamento passa pelo posto de descontaminação à retaguarda da posição em que estamos. Teremos a oportunidade de observar tais ações posteriormente. A fim de apoiar as ações das tropas em terra, o componente de combate aéreo acionará um elemento de aeronaves AF-1 para prover o apoio aéreo aproximado e a bateria de obuseiros 105 mm será empregada com a finalidade de amassar fogos para degradar o inimigo em contato.
Desta forma, serão realizados tiros de trajetória tensa com metralhadora calibre 20 mm das aeronaves em coordenação com os tiros das peças de artilharia, o que demandará extrema coordenação e controle. Podemos observar à nossa direita a aproximação das aeronaves AF-1 preparando-se para o disparo. Neste momento, observaremos duas colunas mecanizadas que se deslocarão para efetuar o ataque com o apoio aéreo aproximado de uma aeronave Esquilo do 1º Esquadrão de Helicópteros de Emprego Geral da Marinha do Brasil. O emprego entregado das viaturas blindadas juntamente à infantaria busca maximizar o poder de combate por meio do poder de fogo, proteção blindada e mobilidade que proporcionam. Carros de combate SK-105 Alfa 2 Sierra, juntamente à aeronave, proporcionam a ação de choque necessária à manutenção da impulsão do ataque da subunidade. Em seguida, os fuzileiros navais iniciam o assalto apoiados por carros lagarto anfíbios Clanf, viaturas M113 e MB-1 modernizadas no Centro Tecnológico do Corpo de Fuzileiros Navais e nas viaturas blindadas Piranha. Tais viaturas atuaram de forma decisiva na operação de paz no Haiti e no apoio às forças de segurança do estado do Rio de Janeiro na ocupação de áreas dominadas pelo tráfico de drogas. Uma vez desembarcados, os fuzileiros navais adotam formação em linha para o assalto à posição, de forma a proporcionar o máximo poder de fogo em seu deslocamento, empregando os fuzis M16 e metralhadoras Mini-Me, ambos de calibre 5,56 mm. A tropa passa a progredir no terreno pelo fogo e movimento para concluir o assalto à posição defensiva inimiga e assim conquistar o objetivo.
Em meio à vegetação, dificulta-se o reconhecimento dos militares pelo inimigo em virtude das cores e do tecido do uniforme utilizado. Simultaneamente, o componente de comando está monitorando o deslocamento da tropa em tempo real, conforme podemos observar nos televisores por meio do Sistema Integrado de Comando e Controle da Marinha do Brasil, SIC-2MB. O objetivo deste sistema, adquirido recentemente, é proporcionar o comando e controle em um grupamento operativo de fuzileiros navais. Assim, o gerenciamento da área de operações pode ser realizado remotamente, possibilitando, dessa forma, a manutenção da consciência situacional durante a operação. Entretanto, a munição disponível atingiu níveis críticos, o que pode deixar vulneráveis nossas forças. Assim, suprimentos de emergência considerados itens críticos para a manutenção da impulsão do ataque são enviados por meio de apoio logístico por helicóptero, o que permite à força restabelecer prontamente seu poder de combate para se contrapor a eventuais contra-ataques. Neste cenário, uma aeronave UH-15 do 2º Esquadrão de Helicópteros de Emprego Geral, escoltada por uma aeronave UH-12, transportando munição como carga externa, sobrevoa o terreno à nossa frente, para que a equipe especializada pertencente ao Batalhão de Engenharia de Fuzileiros Navais possa receber o suprimento teletransportado. De preservar a capacidade operativa da tropa no terreno, outros suprimentos, tais como água, ração operativa, munição e combustível, são fundamentais. Além do tratamento de saúde adequado aos feridos em combate e, caso necessário, a evacuação dos mesmos. Neste sentido, observaremos a aproximação de um comboio logístico, aqui representado de forma bastante reduzida por alguns tipos de viaturas pertencentes ao Batalhão Logístico de Fuzileiros Navais. Viatura 3/4 tom Comunicações. Viatura 5 tom Cavalo Mecânico. Viatura 5 tom de Emprego Geral. Viatura 5 tom Cisterna Água. Viatura Socorro. E viatura 1,5 tom Ambulância UTI Marruá. É justamente esta logística que assegura aos fuzileiros navais capacidade expedicionária para deslocar cerca de 2.500 militares, 160 viaturas e equipamentos diversos, por meios próprios, pelos 1.500 quilômetros que separam o Rio de Janeiro de Goiás desde 8 de julho e realizar durante vários dias um exercício de grandes proporções como a Operação Formosa. Após a conquista e consolidação dos objetivos da Força de Desembarque, inicia-se a tarefa de apoio à ultrapassagem.
As características básicas de mobilidade, permanência, versatilidade e flexibilidade do poder naval, materializadas no contexto de uma operação anfíbia, permitem o cumprimento de tarefa básica de projeção de poder sobre terra, abrindo o caminho para os elementos de manobra mais robustos, característicos da força terrestre. Tudo isso em conjunto com as ações da Força Aérea. Esta sinergia, gerada pelas ações conjuntas das Forças Armadas, mostra-se essencial para a conquista e manutenção dos objetivos identificados na Política Nacional de Defesa. Neste momento, os meios transportados pelo comboio de acompanhamento com tropas do Exército Brasileiro iniciam seu desembarque administrativo no interior da Cabeça de Praia. Meios esses materializados nesta demonstração pelo 6º Grupo de Mísseis e Foguetes, 6º GMF e pelo 32º Grupo de Artilharia de Campanha, 32 GAC. O 6º GMF, à nossa esquerda, e o 32 GAC, à nossa direita, estão posicionados no terreno, conforme coordenado no plano de ultrapassagem. Para esta demonstração, os lançadores de mísseis e foguetes do Exército foram posicionados juntos aos da Marinha, assim como os obuseiros. O desembarque das tropas do Exército Brasileiro se inicia com seu posicionamento, de forma sucessiva, em áreas de reagrupamento no interior da área de retaguarda do dispositivo defensivo da Cabeça de Praia. Estando numa postura defensiva, a força de desembarque pode sofrer pressão do inimigo. Quando isso acontece, essa força deverá agir para impedir a penetração em sua área de defesa. Observamos os impactos dos fogos da bateria de obuseiros 105 mm do Batalhão de Artilharia de Fuzileiros Navais e do 32 GAC, neste momento, sob o controle operacional da Força de Desembarque. Após o reagrupamento das unidades das tropas do Exército Brasileiro que desembarcaram na Cabeça de Praia, inicia-se o deslocamento dessas unidades para as zonas de reunião, com o intuito de permitir a tomada do dispositivo do escalão de Exército, que realizará operações subsequentes em terra após a ultrapassagem. Esse é um momento crítico em que tropas do inimigo, em condições de reforçar, podem iniciar seu deslocamento e incidir sobre essas zonas de reunião ou estabelecer contato com a tropa do Exército Brasileiro, que realizou a ultrapassagem após sua tomada de dispositivo. Dessa forma, a força de desembarque é capaz de atuar na batalha profunda, neutralizando essas forças e permitindo que a tropa que ultrapassa realize a tomada do dispositivo em segurança, por meio do apoio de fogo do Batalhão de Artilharia de Fuzileiros Navais e do 6º GMF do Exército Brasileiro para neutralizar o inimigo. Observaremos nesse momento, à nossa esquerda, o lançamento de foguetes SS-09 de 2 lançadoras da Bateria de Lançadores Múltiplos de Foguetes do Batalhão de Artilharia de Fuzileiros Navais e de 2 lançadoras do 6º GMF do Exército Brasileiro. Parcela desse batalhão inimigo é neutralizada pela saturação dos foguetes do Sistema Astros da Marinha do Brasil e do Exército Brasileiro. Após a tomada do dispositivo da tropa do Exército Brasileiro que realizou a ultrapassagem, a responsabilidade do apoio de fogo é passada para aquele comando, ficando o Batalhão de Artilharia de Fuzileiros Navais sob controle operacional da tropa do Exército Brasileiro. De igual forma, o componente de combate aéreo da Força de Desembarque desativa o volume regional de coordenação do espaço aéreo. Nesse momento, a coordenação do espaço aéreo, bem como o apoio aéreo, passam a ser prestados diretamente pela Força Aérea Brasileira à tropa do Exército Brasileiro que realizou a ultrapassagem.
Mesmo após a execução dos fogos do sistema Astros, parcela remanescente do Batalhão de Infantaria Motorizada que não foi neutralizada iniciou o deslocamento em direção ao dispositivo da tropa do Exército Brasileiro. Os meios do sistema Astros do Exército Brasileiro, posicionados mais à esquerda, realizam fogos de saturação sobre o inimigo para neutralizá-lo. Nos momentos finais para esta operação anfíbia, as tropas da Força Terrestre assumem a linha de frente do campo de batalha. Para apoiar as ações desse tipo de operação, 2 aeronaves Alfa 29 da Força Aérea Brasileira realizarão o apoio aéreo, de forma a garantir a segurança das tropas com fogos sobre posições inimigas previamente identificadas. À nossa esquerda, podemos observar a aproximação das aeronaves A-29. As aeronaves A-29, após o emprego das bombas, são engajadas na ação de reconhecimento armado contra alvos de oportunidade de interesse da Força de Desembarque. O emprego em ataque ao solo, com metralhadoras .50 contra tropas ou viaturas, visa reduzir a capacidade inimiga e apoiar o avanço da tropa. À nossa direita, as aeronaves estão recuperando para realizar os tiros com a metralhadora .50. A aeronave observa o alvo e realiza o tiro com a metralhadora .50.
As aeronaves estão recuperando e realizarão um voo rasante sobre a nossa posição. Veremos agora a infiltração por paraquedas de uma equipe de operações especiais proveniente da Força Conjunta de Operações Especiais, coordenada pelo Comando Naval de Operações Especiais, a 16 militares, sendo 7 comandos anfíbios e 2 mergulhadores de combate da Marinha do Brasil. 6 precursores paraquedistas do Exército Brasileiro. E uma militar sendo transportada por salto duplo, todos lançados de uma aeronave C-105 Amazonas da Força Aérea Brasileira. Podemos observar os paraquedistas acima da nossa posição. Nesse momento, os paraquedistas encontram-se realizando a navegação para a aproximação da zona de lançamento. A equipe seria lançada em profundidade, afastada da cabeça de praia. Mas, para efeito de demonstração, 7 militares aterrarão à nossa frente. Os demais aterrarão à retaguarda dos senhores. Numa operação anfíbia, a dificuldade de obtenção de dados pela força de desembarque é grande. Por essa razão, o emprego de elementos de operações especiais é particularmente importante, por empregar métodos não convencionais e executar ações também não convencionais, com o propósito de destruir ou de danificar objetivos específicos, capturar ou resgatar pessoal ou material, obter informações, despistar e produzir efeitos psicológicos, mesmo sem uma grande quantidade de informações prévias da missão
missão a ser cumprida. Ao se infiltrarem na retaguarda profunda do inimigo, o sigilo torna-se essencial para o sucesso da operação. Portanto, o planejamento minucioso, o domínio de técnicas especiais de camuflagem, elevado vigor físico para deslocar-se com extrema disciplina de luzes e ruídos, são requisitos peculiares dos elementos de operações especiais, sempre prontos para o cumprimento de tarefas de risco elevado, onde e quando for necessário. A equipe, embarcada em uma aeronave C-105 da Força Aérea Brasileira, está realizando um salto livre operacional a uma altura de 10 mil pés, visando preparar uma emboscada contra forças inimigas remanescentes a oeste da cabeça de praia, com finalidade de degradar a mobilidade inimiga que porventura venha a se contrapor à força atacante. Este tipo de salto com transporte de passageiro é executado sempre quando há necessidade de emprego de pessoal não qualificado em salto livre operacional, mas que sejam vitais para o cumprimento da missão. Neste caso, um militar do sexo feminino está sendo transportada por ser especialista de saúde da equipe infiltrada. O salto livre operacional é técnica especial aeroterrestre utilizada para infiltração de elementos de operações especiais.
À nossa frente, podemos observar representantes dos elementos que realizaram o salto livre operacional. 2 mergulhadores de combate e 3 comandos anfíbios da Marinha do Brasil e 2 precursores paraquedistas do Exército Brasileiro e a militar especialista transportada por salto duplo. Esta última, 3º Sargento Fernanda Evelyn de Carvalho Torres, da Força de Fuzileiros da Esquadra, entregará a bandeira nacional transportada durante o salto livre operacional ao senhor Presidente da República, Jair Bolsonaro. A explosão que acabou de ser ouvida representa uma emboscada realizada por forças adversas remanescentes. Foi identificado que um militar foi atingido por estilhaços de granada, apresentando amputação traumática. À nossa frente, observamos a chegada de uma viatura blindada Piranha Ambulância UTI, simulando o atendimento inicial realizado do ferido. Os cuidados iniciais serão tomados e o militar ferido será colocado em uma maca, enquanto se desloca para a unidade avançada de trauma, instalação de assistência cirúrgica de emergência da Unidade Médica Expedicionária da Marinha. Daremos continuidade à nossa demonstração operativa em outra posição,
apresentando o desdobramento das ações referentes ao militar ferido, bem como procedimentos de descontaminação dos militares envolvidos anteriormente na detonação de artefato na instalação pelo Batalhão de Defesa Nuclear, Biológica, Química e Radiológica. Para isso, solicitamos aos presentes que se dirijam para a área de barracas à nossa retaguarda. Estamos ao vivo acompanhando a demonstração da Operação Formosa, o maior treinamento militar da Marinha do Brasil, aqui no Planalto Central. E o presidente Jair Bolsonaro participa dessa demonstração, que pela primeira vez conta com a participação dos militares também do Exército e da Aeronáutica. Essa operação, a Operação Formosa, ela prepara o Corpo de Fuzileiros Navais como força estratégica de pronto emprego e de caráter anfíbio e expedicionário, de acordo com a Estratégia Nacional de Defesa. Ela é realizada desde 88, aqui nessa região do Planalto Central, ali em Formosa, cidade que fica a cerca de 80 quilômetros aqui do Distrito Federal. Situações que poderiam ocorrer durante o desdobramento das ações da tropa no terreno. Torna-se mais rápida, mais ágil e pode resultar em linhas de frentes que percorram dezenas de quilômetros por dia, prolongando o tempo de transporte da vítima, o que resultaria em aumento significativo do número de mortes evitáveis. As instalações de saúde mais robustas, como o hospital de campanha, não possuem mobilidade suficiente para acompanhar o desdobramento da tropa. Sendo assim, a Unidade Avançada de Trauma, UAT, consiste em uma unidade especializada em assistência cirúrgica de emergência, capacitada para a realização de cirurgias sob anestesia, intervenções ortopédicas, suporte de vida avançado, cuidados intensivos com suporte e telemedicina, que permite uma abordagem interdisciplinar em tempo real para que o mesmo tenha melhor desfecho clínico em áreas remotas. O suporte de telemedicina instalado nesta UAT possui comunicação satelital direta com o Hospital Naval Marcílio Dias. Observamos uma viatura blindada Piranha Ambulância UTI realizando o transporte do ferido em combate e retraindo para a unidade avançada de trauma. Para que possa ter uma experiência mais próxima, convidamos o senhor presidente da República para visitar as instalações da Unidade Médica Expedicionária da Marinha e observar de perto os equipamentos mobiliados e pessoal envolvido, que possibilitam incrementar a capacidade médica de um grupamento operativo de fuzileiros navais. Ao final desta demonstração operativa, a Unidade Avançada de Trauma estará disponível para visitação geral. Primeiro Sargento Fuzileiro Naval Enfermeiro Ferreira.
supervisor do Grupo AT. Senhor presidente, seja bem-vindo na unidade avançada de trauma. Essa unidade comporta 2 módulos de barraca, sendo esse primeiro módulo 2 leitos de estabilização de paciente, 2 leitos de pós-operatório. Nessa situação, estamos recebendo um ferido militar simulado por um boneco, vítima de artefatos explosivos. Temos lesões de queimadura de faces, lesões do tórax e lesões osteoesqueléticas com fraturas, com rompimento de lesões arteriais passíveis de cirurgia. As lesões, como sangramentos arteriais, levam à morte por 3 minutos. A esse fato, o uso do torniquete tem que ser feito dentro desse tempo, para que esse elemento seja atendido dentro da estrutura avançada, com possibilidade de sobrevida. E colocado em ventilação mecânica. Convido o senhor presidente a conhecer o segundo módulo da unidade avançada de trauma. É um centro cirúrgico acompanhado de serviços de medicina. Senhor presidente, bem-vindo ao centro cirúrgico, o segundo módulo da unidade avançada de trauma, ao UAT. Aqui simulamos uma perda do membro inferior direito com uma explosão, uma cirurgia sendo feita no paciente que está estabilizado, previamente tratado. Com a novidade, conseguimos transmitir por telemedicina toda a cirurgia para o Hospital Naval Marcílio Dias, onde na outra ponta se encontra o diretor do hospital, o contra-almirante, o médico Oscar Passos, pode tirar dúvidas com os médicos aqui de ponta e traçar o melhor tratamento para o paciente naquele momento dentro do teatro de operações. A telemedicina tem outras vantagens, como exames de imagem online, ultrassonografias, eletrocardiogramas. Conseguimos transmitir também para o médico da ponta, lá no Marcílio Dias, os parâmetros vitais do paciente, com pressão arterial, temperatura, oximetria e pulso. Se não quiser, presidente, o senhor também consegue interagir por esse aparelho aqui com o diretor do Hospital Marcílio Dias, o contra-almirante, Oscar Passos. Pode falar? Bom dia, senhor presidente. Oscar. Bom dia. Bom dia. Contra-almirante médico Oscar Passos, à minha direita, provavelmente à esquerda do senhor, está o capitão de Maria Leal, chefe do Instituto de Pesquisa Biomédica e responsável por essa operacionalização, e à minha esquerda, provavelmente à direita do senhor, o capitão de fragata médico Luiz Carvalho, chefe do setor de terapia intensiva. Essa sala que nós estamos é a sala contígua ao CBI, onde pretendemos, na outra ponta do laço, ratificarmos ou retificarmos as orientações em relação às consultas por ocasião local. Bom dia também aos senhores do ministro, bom dia aos senhores autoridades, estamos à disposição, chefe, para qualquer dúvida. Para mim é novidade, já passei por cirurgia várias vezes, não na telemedicina ainda, mas é um grande avanço. E a gente deseja boa sorte a todos e parabenizo também por essa missão e por esse momento. Muito obrigado, senhor. É uma honra. Oscar Passos, aqui o comandante da Marinha falando. Eu estou aqui com o ministro da Saúde, doutor Quiroga, então, talvez seja a pessoa que melhor entende isso que está acontecendo aqui no momento, né, doutor? Almirante, eu estou aqui muito impressionado com o alto grau de especialização das nossas Forças Armadas, que estão preparadas não só para o ataque, mas sobretudo para a defesa e para dar um suporte como esse avançado de vida a algum militar que tenha se ferido em combate. Presidente, eu conheço o Hospital Naval Marcílio Dias, é um hospital muito bem equipado, inclusive na minha área, que é a cardiologia, onde se realizam procedimentos de alta especialização. E agora, com o apoio da telemedicina, é possível dar um suporte especializado aos médicos que estão na linha de frente do combate. E isso é só o começo, porque no futuro nós também teremos a cirurgia robótica, que será fundamental, sobretudo para atender nas áreas remotas. Isso não é um sonho, isso é uma realidade e nós vamos colocar isso em prática num curto espaço de tempo. O Ministério da Saúde, em parceria com o Ministério da Defesa e outros ministérios, já tem uma estrutura preparada para, em curto prazo, atendermos 128 unidades básicas de saúde, o que há de melhor na medicina especializada, isso tudo do governo
de Vossa Excelência. Que bom que o senhor falou disso, ministro, porque o senhor sabe que o Ministério da Saúde e os comandos das forças têm essa parceria através do Ministério da Defesa. No caso da Marinha, a gente leva aos rincões mais longínquos dentro da floresta amazônica, com os navios da Esperança, graças a essa parceria do Ministério da Saúde com o Ministério da Defesa e os comandos das forças. Fundamental. Agora nós temos o apoio do satélite e agora também do 5G. Tudo isso do governo do presidente Bolsonaro. Exatamente. Excelente. Obrigado, ministro. Oscar Passos, excelente. Muito obrigado. Valeu. Sucesso. Muito obrigado. Oscar, um abraço, Oscar. Muito obrigado. Neste momento, teremos a oportunidade de observar alguns procedimentos relativos à descontaminação. Assim, abordaremos uma possível suspeita de contaminação de militares de viatura durante a detonação do artefato explosivo improvisado, conforme visto há poucos instantes. Ressalta-se que, no caso desta demonstração, o pessoal envolvido não foi contaminado, pois no momento da detonação encontravam-se no interior da viatura blindada Piranha, equipada com o sistema Life Support System. Porém, para efeito demonstrativo, todos os envolvidos serão submetidos ao procedimento de descontaminação. Aproxima-se de nossa área uma viatura blindada Piranha. Todo o pessoal e meios envolvidos serão encaminhados para o posto de descontaminação. A descontaminação visa minimizar os efeitos nocivos dos agentes nucleares, biológicos, químicos e radiológicos por meio de aplicação de procedimentos e soluções descontaminantes. Ela se faz necessária para reduzir os efeitos sobre as vítimas e restabelecer a condição operacional dos militares e equipamentos. Na entrada do posto de descontaminação, é feita uma detecção inicial para verificar se há contaminação. Caso positivo, o militar passa por todo o processo, separando inicialmente o seu material para posterior descontaminação. Sua roupa é descartada e utiliza-se água e descontaminante. Ao final, é realizada uma nova detecção para verificar se ainda há alguma contaminação que, em caso positivo, acarretará uma nova passagem pela descontaminação. Com relação às viaturas, é realizada uma detecção inicial a fim de marcar as áreas com maior concentração de agentes. Após, realiza-se uma pré-lavagem, utilizando água em alta pressão, que retira a maior parte da contaminação. Em seguida, é feita a aplicação de solução descontaminante específica. Por fim, a viatura é enxaguada e realiza-se uma detecção de saída para verificar se ainda permanece alguma contaminação.
Atualmente, a capacidade de descontaminação tem sido amplamente utilizada no combate à pandemia Covid-19. Estamos chegando aos momentos finais desta demonstração operativa. A demonstração operativa está encerrada. Convidamos os presentes a visitarem as viaturas e equipamentos apresentados e agradecemos a presença de todos. Ad sumos! Estamos aí com imagens ao vivo do presidente Jair Bolsonaro cumprimentando os militares que fizeram essa demonstração do treinamento da Operação Formosa, que envolve este ano mais de 2.500 militares da Marinha, do Exército e da Aeronáutica. Eles fizeram aí, nessa demonstração, a simulação de uma operação anfíbia, considerada a mais complexa das ações militares, empregando mais de 150 diferentes meios, como aeronaves, carros de combate, veículos blindados e anfíbios, também de artilharia e lançadores de mísseis e foguetes. Para a realização dessa operação, a Operação Formosa, foram transportadas 1.500 toneladas de equipamentos do Rio de Janeiro para Brasília, num deslocamento de aproximadamente 1.400 quilômetros. Esse deslocamento foi feito na semana passada. Vale lembrar que semana passada o presidente Jair Bolsonaro recebeu esse convite para participar da Operação Formosa, dessa demonstração da Operação Formosa, lá do Palácio do Planalto, por onde passaram alguns dos blindados, alguns dos tanques que participaram aí dessa operação, dessa demonstração no centro de treinamento ali em Formosa, que fica aqui perto de Brasília, a cerca de 80 quilômetros. Você acompanhou, portanto, ao vivo a demonstração da Operação Formosa, o maior treinamento militar da Marinha aqui no Planalto Central e que, pela primeira vez, conta também com a participação dos militares do Exército e da Aeronáutica. O presidente Jair Bolsonaro participou da demonstração realizada no Campo de Instrução de Formosa, em Goiás. Este ano,
a Operação Formosa conta com cerca de 2.500 militares. E você confere essas e outras informações nas nossas redes sociais. Continue com a programação da TV Brasil. Tchau, tchau.